que já já inicia. Tá aparecendo para vocês aí? Sim. Boa tarde a todos. Boa tarde, professora Patrícia, professora Nadele, novamente. Boa tarde, meninas. Boa tarde a todos que estão aí assistindo. Vamos dar continuidade, né, às apresentações dos trabalhos de conclusão de curso. Falta 1 minuto para as 15 horas. E eu convido, então, as alunas Milena e Yara para apresentarem o trabalho delas. Meninas, fiquem à vontade. Vocês têm 20 minutos. Obrigada, Marilene. Boa tarde a todos os ouvintes e especialmente a nossa banca examinadora e a nossa orientadora Marilene. O nosso tema, ele visou a fisioterapia quiropráxica no âmbito da prática baseada em evidências. Então, nós fizemos uma síntese de revisões sistemáticas. A quiropraxia, o termo, ela deriva dos radicais do grego, né, em que quiro significa mãos e praxis, a prática, ou seja, feita com a mão. É uma terapia que vem sendo comumente utilizada no Brasil, e não somente no Brasil, mas no exterior também, até porque essa técnica ela surgiu no ano de 1895, nos Estados Unidos, por um canadense chamado Daniel David Palmer. E se utiliza, então, da mobilização articular, principalmente da coluna vertebral, para tratar problemas neuromusculoesqueléticos. Uma de suas principais utilizações da quiropraxia são tanto na lombalgia como na cervicalgia. Ela faz uso, então, de manobras que são rápidas e precisas, com o intuito de gerar o alívio do quadro, tanto do quadro álgico como os desconfortos, que são baseados, então, em técnicas de ajustes que pretendem devolver os movimentos normais da coluna vertebral. As dores provenientes desses desajustes ou até mesmo as disfunções articulares, elas são muito comuns, ainda mais na coluna vertebral, por ser uma região mais acometida por dores, por limitações de movimentos e até mesmo o estresse. Então, dentro do COFITO, a quiropraxia, ela já é uma especialidade da fisioterapia, desde aí a resolução número 220, de maio de 2001, onde, especificamente dentro da resolução 319, de 2011, no artigo 6, essa atuação do fisioterapeuta quiropráxico, ela já se caracteriza pelo exercício profissional, atendendo em todos os níveis da atenção à saúde. Ou seja, desde a sua prevenção, a sua promoção, a sua proteção, educação, intervenção, recuperação e até mesmo a reabilitação dos pacientes. O objetivo, então, central do nosso estudo foi realizar uma revisão integrativa com a utilização de estudos secundários do tipo revisão sistemática. Então, analisamos e sintetizamos revisões sistemáticas publicadas no idioma, na língua inglesa, sobre a atuação da fisioterapia quiropráxica como um possível auxílio, então, como eu já disse, na melhora da dor, da inflamação, da amplitude articular, da qualidade de vida dos pacientes. Milena? Pode passar, Yara. Pode passar. Travou para mim. A nossa metodologia, nós fizemos, então, um levantamento bibliográfico de revisões sistemáticas do ano de 2016 a 2022, incluindo as bases de dados PubMed, a Cielo, a Lilacs, a Pedro, a Medline, a Periódico CAPS, a Cochrane Library, a Science Direct e a Biblioteca Virtual em Saúde. Os descritores que nós utilizamos em ciências da saúde foi a quiropraxia, a manipulação e a fisioterapia. Como eu já disse, os filtros aplicados foram de 2016 a 2022, né, nos últimos 6 anos, na língua inglesa, do tipo revisões sistemáticas. Então, para avaliar a qualidade metodológica dessas revisões sistemáticas, nós fizemos um checklist PRISMA, contendo alguns tópicos importantes, sendo eles o título, né, do tipo revisão sistemática, o resumo ele tem que estar bem estruturado, a introdução com uma justificativa e objetivo explícitos e coerentes, dentro dos métodos contendo as fontes, os critérios, os processos e protocolos que estão definidos, tem que estar bem definidos e especificados, os resultados contendo a análise, a seleção e características rastreáveis e também os dados de riscos de viés desse estudo. E dentro da discussão, a relevância deles,
as limitações e as interpretações, e não menos importante, contendo também as fontes de financiamento de cada estudo. Pode passar. Entrando agora nos resultados, a gente teve um N inicial de 46 artigos, né, de revisão sistemática, sendo 19 da PubMed, 3 da Pedro, 2 da Cochrane, 1 da Cielo, 1 da Lilacs, 8 da Medline, 4 da Science Direct e 8 da Biblioteca Virtual em Saúde. 3 artigos foram inelegíveis por a gente não conseguir o texto completo, 18 não passaram nos critérios de exclusão e 11 foram duplicados, restando então 14 revisões sistemáticas. Essa primeira revisão, ela buscou apresentar técnicas de manipulação e mobilização para o tratamento da dor lombar crônica. Foram incluídos 51 estudos com 1.176 pacientes. Ela observou que teve redução da dor e da incapacidade em comparação com outras terapias ativas, que foi exercícios e outras técnicas fisioterapêuticas. Utilizou-se de uma sessão de 3 minutos até 16 sessões de 45 minutos e um período de 8 semanas, com tratamentos variados multimodais, né, no caso, os exercícios e as técnicas fisioterapêuticas. Esse segundo estudo buscou selecionar as melhores práticas para o tratamento quiroprático em idosos. Foram incluídos 6 estudos com 223 pacientes. São necessários mais estudos para afirmar ou refutar a efetividade e não a correlação entre a quiropraxia em idosos e a dissecção de artérias, aumento de dores ou outros eventos adversos. Dos 14 estudos elegíveis, 6 puderam ser considerados para análise qualitativa em específico. Foram feitas 12 semanas de tratamento e observaram melhora de incapacidade. Essa terceira revisão, objetivou avaliar os estudos baseados em evidências como uma terapia integrativa ou alternativa no alívio da dor da enxaqueca. Foram incluídos 6 estudos com 677 pacientes. Houve pequena redução nos dias de enxaqueca em efeitos gerais, dor, intensidade e incapacidade da enxaqueca após tratamento, com duração de 2 a 6 meses. 75% da amostragem era de mulheres, um estudo trouxe a enxaqueca crônica, 5 estudos tinham pelo menos de 1 a 4 crises de enxaqueca por mês. E os tratamentos foram de 2 a 6 meses ou de 8 a 16 sessões. Essa quarta revisão buscou analisar e determinar a aplicabilidade das terapias de mobilização e manipulação dos tratamentos da dor cervical crônica não específica. Foram incluídos 47 estudos com 4.460 pacientes. As mobilizações, junto com os exercícios, se mostraram ligeiramente superiores aos exercícios isoladamente. As abordagens multimodais com manipulação se mostraram mais eficazes tanto na dor quanto na melhora da função em 10 dos 47 estudos revisados. E a gente viu que mais pesquisas são necessárias para garantia de segurança, segundo os autores. Foram utilizados, então, os estudos multimodais e unimodais, e dos 7.460 estudos, 47 ensaios clínicos randomizados entraram para análise qualitativa. Esse quinto estudo buscou comparar terapias manipulativas vertebrais com outras abordagens no desempenho de adultos saudáveis. Foram incluídos 20 estudos com 801 pacientes. Os efeitos fisiológicos, biomecânicos e de desempenho não foram significativos. Em 4 estudos, houve efeitos imediatos da terapia manipulativa no quadríceps e na flexão plantar do tornozelo a curto prazo. Eram 10 ensaios clínicos randomizados, 7 randomizados cruzados e 3 ensaios piloto. E todos eles fizeram comparação com placebo. Essa sexta revisão buscou investigar se manipulações da coluna vertebral podem ser utilizadas na prevenção primária ou secundária precoce em disfunções que não sejam musculoesqueléticas. Foram incluídos 13 estudos e não foram encontrados efeitos significativos no tratamento quiroprático para hipertensão arterial diastólica, marcadores imunológicos e taxa de mortalidade. Apenas 2 estudos respondiam às perguntas propostas e eram relatos de caso, então até os autores trouxeram que houve uma falta de robustez nesses estudos para chegar nas conclusões. Essa sétima revisão buscou desenvolver um guia de cuidados para dor lombar com qualidade metodológica. Foram incluídos 10 estudos com 68 pacientes.
A combinação dos exercícios educativos, prática de exercícios físicos, terapia manual com manipulação vertebral e uso de paracetamol ou medicamentos anti-inflamatórios não esteroidais foram considerados tratamento de primeira linha. 9 dos 10 artigos trouxeram 9 dos 10 eram de dor lombar inespecífica, sendo uma aguda, 5 crônicas e 3 mistas, e um estudo era com hérnia de disco lombar e radiculopatia. Esse 8º estudo buscou estimar a efetividade clínica e revisar o custo-benefício do tratamento quiropráxico em comparação com outros tratamentos utilizados comumente para dor lombar inespecífica. Foram incluídos 9 estudos, sendo 6 ensaios clínicos randomizados, com um total de 1.914 pacientes, e 3 estudos de avaliação econômica. A similaridade na eficácia do tratamento quiropráxico em relação a outros tratamentos, né, então ele achou que foi similar, e teve evidência mista para avaliação de custo-benefício em relação a outros cuidados médicos para dor lombar inespecífica. A comparação foi feita com a medicina tradicional, a fisioterapia tradicional, né, no caso provavelmente cinesioterapia, e o exercício físico sem ser terapêutico. Utilizaram os questionários de Roland-Morris, a escala visual analógica da dor, McGill, a escala numérica de dor ou o Oswestry. Os resultados observados foram analisados no primeiro mês, no terceiro e no 12º mês como follow-up, né? E para a parte econômica foi utilizada o World Economic Outlook Database. Essa 9ª revisão buscou examinar a efetividade das mobilizações ou manipulações vertebrais em adultos com lombalgia crônica, com ou sem dor referida. Foram incluídos 47 estudos, com um total de 9.211 pacientes. As manipulações vertebrais tiveram resultados semelhantes às outras terapias recomendadas para dor lombar e superiores às intervenções não recomendadas. E o estudo ressalta a importância de informar os pacientes os riscos de eventos adversos decorrentes das manipulações vertebrais. Foi superior, né, em curto prazo, ao placebo, à intervenção não recomendada, todas as não recomendadas, ou associada a outra intervenção. Também similar a anti-inflamatórios, não esteroidais e exercícios, e mostrou como efeitos adversos, agravo de dor, cefaleia, cansaço e alguma rigidez. Essa 10ª revisão buscou validar os efeitos da manipulação do tipo TRUST na performance de atletas. Foram incluídos 5 estudos com 95 pacientes, atletas no caso, tanto profissionais quanto amadores. Não teve diferença significativa entre o grupo experimental e o controle, e os estudos tinham baixa qualidade metodológica. Utilizou a escala Pedro, né, e encontraram uma média de 5,6, que ainda é considerada baixa. Foi avaliada a força de preensão palmar, altura de salto, velocidade de corrida, e todos eles foram comparados com o placebo também. Nessa 11ª revisão, o objetivo foi avaliar a efetividade da quiropraxia em comparação com a acupuntura e acupressão para tratamento da dor lombar inespecífica. Foram incluídos 7 estudos com 473 pacientes. As 3 intervenções podem apresentar benefícios para os pacientes, só que os estudos foram muito heterogêneos e com baixa qualidade metodológica também. Eles utilizaram o guia de intervenções para revisões sistemáticas da Cochrane, os questionários também Roland-Morris, McGill, SF36 ou Oswestry, em todos eles teve algum. 3 estudos eram de acupuntura, 3 de quiropraxia e 1 de acompressão. A 12ª revisão buscou avaliar a efetividade da mobilização da coluna vertebral para dores lombares. Foram incluídos 14 estudos com 1.036 pacientes. Houve melhora da dor, da função e da amplitude de movimento, e associa um resultado similar aos grupos que praticaram Tai Chi ou outros exercícios físicos similares. 8 estudos avaliaram uma sessão única de mobilização. Teve uma variação de mais ou menos 2 sessões ou de mais ou menos 3 semanas de tratamento. E, em comparação, foi a posição prona, os exercícios físicos de forma geral, a massagem do tipo Thai, o Tai Chi e a manipulação vertebral mesmo. A 13ª revisão buscou avaliar a efetividade da manipulação no tratamento da desordem da articulação temporomandibular. Foram incluídos 8 estudos com 375 pacientes.
As manipulações articulares foram mais efetivas na dor e na amplitude de movimento em curto prazo para desordens da TM, em comparação com outras intervenções conservadoras. Eles também utilizaram da escala Pedro. Foram 5 ensaios clínicos randomizados com nota superior a 6 e 3 com notas inferiores a 6. Analisaram sessões únicas de até 24 sessões, feitas de 1 a 3 vezes por semana. E a comparação foi com exercícios domiciliares, massagem, placebo, placa ortodôntica e a não intervenção. E a última revisão, ela buscou investigar a abordagem da terapia manual, que envolve manipulação do tipo TRUST nas condições de ombro não cirúrgicas. Foram incluídos 6 estudos com 263 pacientes. A avaliação da intervenção foi feita somente na síndrome do impacto, que limita um pouquinho isso que ele traz de condições não cirúrgicas de ombro, né, porque só está tratando de uma. E as evidências se mostraram muito limitadas para afirmar ou refutar a efetividade dessas manipulações nas condições não cirúrgicas de ombro. Foram 4 ensaios clínicos randomizados e 1 ensaio clínico não randomizado. Em 5 houve aplicação única de TRUST na coluna torácica e em 1 teve 8 aplicações de TRUST na articulação do ombro. E 3 ensaios clínicos randomizados compararam com o placebo. Aí só queria trazer um adendo, né, que a palavra TRUST talvez seja um pouco fora para alguém. É uma manipulação rápida de curta amplitude, tá? Que é feita dentro da quiropraxia, o principal movimento aí. E aí, para sumarizar a nossa busca, né, foram as 14 revisões sistemáticas, sendo 6 da lombalgia crônica, 1 de lombalgia mista, 1 de cervicalgia, 1 de desordem da ATM, 1 de enxaqueca, 1 de lesão não cirúrgica de ombro, 1 em desempenho de adultos, 1 de idosos e 1 que buscou avaliar na hipertensão arterial diastólica, marcadores imunológicos e taxa de mortalidade. Então, no total, a gente teve 138 ensaios clínicos randomizados com 13.842 pacientes para dor lombar crônica, que é um número bem grande, né? 10 ensaios clínicos randomizados para lombalgia mista, com 68 pacientes, 47 para cervicalgia, com 4.460 pacientes, 8 da DTM, com 375 pacientes, 6 na enxaqueca, com 677 pacientes, 6 na lesão não cirúrgica de ombro, com 263 pacientes, 20 no desempenho de adultos, com 801 pacientes, 6 em idosos, com 223 pacientes, e 13 ensaios clínicos na hipertensão, marcadores imunológicos e mortalidade. O total que a gente trouxe foi de 254 ensaios clínicos, com 20.719 pacientes, tá? Aí, a nossa conclusão é de que as evidências atuais nos permitem concluir que as técnicas quiropráticas não são efetivas para a síndrome do impacto no ombro, nem na melhora da performance de atletas e de adultos assintomáticos, e como intervenção preventiva para a hipertensão arterial diastólica, marcadores imunológicos e taxa de mortalidade. Os efeitos ainda são incertos para redução na intensidade de dor, frequência e incapacidade devido às enxaquecas, e ela é contraindicada em condições degenerativas recorrentes em idosos. E, por fim, né, o custo-benefício é similar a outras intervenções, deve fazer parte dos manejos da DTM, e é efetivo aí, de fato, realmente, né, para dores na coluna lombar e cervical, que é o que trouxe mais robustez aí das nossas pesquisas. Por fim, a gente gostaria de agradecer a nossa banca querida, a nossa orientadora, que foi super paciente, querida com nós também, e todos os presentes aqui hoje. Muito bem. Parabéns, Milena, parabéns, Yara, pela apresentação de vocês. E eu vou passar para as considerações da banca, né, professora Patrícia e professora Nadere. Depois eu falo novamente, faço as minhas considerações e volto a palavra para vocês, tá? No final vamos sair para decidir, né, a vida de vocês aí com relação ao TCC, tá bom? E aí vocês devem tomar nota, né, das sugestões e das considerações das professoras.
Quem vai começar? Anabelle, Paty? Pode encerrar a apresentação? Pode, acho que sim, porque acho que, não sei se elas vão querer ver algum slide, comentar, mas acho que não, né? Acho que pode encerrar, Yara. Tá. Gente, desculpa, minha internet deu uma... Só lembrando, né, que são 15h19, as meninas gastaram 19 minutos, e aí a gente tem até as 16 horas aí para finalizar tudo. 19 minutos. Foi em cima. Foi. Muito bem. Ordem alfabética, como será? Lá vai eu. Vamos lá, Nadera, a bola é sua. Lá, minha amiga Patrícia. E aí, gente, eu caí aqui, mas acho que não está me ouvindo, né? Não, Sim, estamos ouvindo. Ótimo. Vou desligar para a Ana falar, então. Não, fica aí. Ó, isso é um tema muito, muito interessante, né, gente? E que eu confesso que eu não sei nothing. Então, eu quero agradecer muito pelo convite. Muito. Fiquei tão encantada de ver tantos trabalhos, tantas publicações, né, Mari? E coisa boa, tá se estudando, se explorando. Porque quando a gente fala dessas técnicas manipulativas, eu não sei vocês, mas me dá um certo medinho. Mas se está tendo tantas pesquisas, tantos trabalhos, quer dizer que as pessoas que estão seguindo por essas áreas, elas estão pautadas, embasadas em ciência. Às vezes a gente fala assim, fulano está estralando, não sei quem, mas os bons fisioterapeutas, com certeza, estão fazendo bons cursos embasados em uma literatura. Quanto que deu aí, Yara, no final do montante teu? Deu gente para 20 mil, peraí que eu... Deu mais gente que tem em Muzambinho, né? Então, assim, fiquei muito feliz de saber que tem tanta pesquisa nessa área, né? Então, sou eu que sou ignorante, que preciso ler mais, porque material, então, nós temos. Que coisa boa, fico muito feliz, né? A gente já tem essa área de reconhecimento pelo COFITO, então, quem vai para essa área aí vai trabalhar com muita segurança, né? Nossa, adorei saber isso. Né? Agradeço, então, imensamente pelo convite de ter lido esse trabalho tão gostoso. Vou usar a palavra que a Lu fez na outra banca, um trabalho, ele tem muita informação, mas ele está, flui a leitura, muito gostoso de ler, muito interessante, né? Aí, eu tinha recebido a cópia impressa e já tinha lido, aí vocês fizeram algumas correçõezinhas. Sim. Então, eu vou ver se eu não me perco aqui, que eu estou com o Word aberto e de papel, e a gente faz confusão mesmo. O resumo, amei. Pequeno, puff, elegante, simples. Tem nada para falar do resumo. No transcorrer do texto, aqui eu vou para o Word, peraí. Eu fiz algumas observações, eu vou mandar para o zap de vocês, mas são coisas assim, simples, para melhorar um texto. Estou vendo aqui regiões mais acometidas ou de maior incidência. Fiz algumas abordadas já, ou seja, pequenas correções para melhorar a questão de texto, mas de conteúdo não tenho o que falar, tá? Aí só, então, na introdução, o desenvolvimento aqui, eu acho que está muito lindo, muito tranquilo. Quando eu chego aqui no objetivo, só uma sugestão. Aí o objetivo geral está assim: revisar a literatura nacional e internacional para o mapeamento das melhores evidências disponíveis acerca da efetividade, eficácia, custo da físio em quilo. No específico, buscar literatura científica, artigos de revisão sistemática publicados nos últimos 6 anos. Essa questão da delimitação metodológica, vocês contemplaram lá no texto de metodologia. O segundo, seleção de revisões sistemáticas compatíveis com o tema. Eu acho assim, minha opinião. Aí vocês resolvem as 3 mocinhas. O objetivo geral já está perfeito. Não vejo muita a necessidade dos objetivos específicos. O objetivo geral já está muito lindo. Então, assim, talvez
nem precisaria os específicos, está muito bem contemplado, né? Vocês deixaram muito claro, vocês foram em busca de revisões e fizeram, né, a integrativa de vocês. Então, uma sugestão, eu acho que o objetivo geral está muito bem escrito, não vejo a necessidade dos outros. Tá. Aí, aqui na justificativa, tá assim: revisão sistemática que poderá auxiliar fisioterapeutas brasileiros. Que mané fisioterapeutas brasileiros? Vocês podem pensar em publicar esse artigo. Vou até voltar para eu ver a cara de vocês. Tá muito bom. Não é só brasileiro que tem que ler isso aqui de vocês, não, gente. Eu acho que você pode arrancar esse trem para publicação. Vocês têm um trabalho em mãos, uma revisão muito chique, muito carinhosa, que ela expressa muito comprometimento. Que mané só brasileiro ler? Vamos pensar, né, que isso aí pode ser um auxílio para muito mais. Então, outra sugestão, tira esse brasileiro. Pode botar geral aí, porque eu acho que um dia a Yara ainda me falou que vocês estavam mirando lá naquela revista do Sul, a Movimento, se eu não me engano, mas eu acho, viu, Marilene? Pode ir além disso aí, viu? Não que ela não seja uma boa revista, né? Claro, Nossa Senhora. Mas eu acho que pode tirar aí, porque compensa a gente estar trazendo essa ideia para outros. Na hora que se apresentou lá os quadros, me corrija se eu estiver errada. Vocês pensaram em colocar no PowerPoint um casado dos resultados de discussão. Sim. Amei aquelas tabelinhas. Sabe aquela tabelinha que ficou do lado de cá assim e aqui? Não sei se casasse tudo naquelas tabelas que começa na página 11. Eu acho que não ficaria repetitivo, porque na discussão vocês foram falando, tudo que a Yara foi falando, está lá na discussão. Lindo. Mas eu acho que os slides em que cada artigo foi exposto, em que ali falava o N, né, Mária? A mesma discussão que a gente falou da prova. Talvez ficariam tabelas também bem chiques. Não que tá tudo ali. Mas eu acho que ficaria assim, mais uma coluninha expresso as metodologias utilizadas nesses de revisão, que foram artigos de peso, base de dados, né? Todos artigos muito bons. Então, uma sugestão, talvez, e aí tá tudo, né? Vocês ensaiaram, não precisa olhar em lugar nenhum. Vocês fazem uma coluninha, vai só digitando esses. E é interessante porque você pega assim, vocês produziram um trabalho que é baseado em estudos de revisão, ao qual foram baseados em estudos clínicos. Olha que moinho bonito, né? Então, eu acho que expressar isso aí nessas tabelas fica muito, muito interessante. E, assim, não tenho mais o que falar de correção, só lanço aqui algumas curiosidades. Diferencia para mim a osteopatia de Quiro? A osteopatia, ela abrange outras técnicas, né, além das manipulações articulares. Então, ela entra na parte visceral, cranial, tem muito atendimento de bebês também, e a quiropraxia acaba focando mais nessa parte de mobilização articular. Ah, então ela veio a brotar de uma ideia que já vinha há muitos anos, né? Da osteopatia. São linhas, assim, muito parecidas, embora as pessoas que trabalham não gostam de dizer isso, né? Sim. E sempre um acha que osteopatia é melhor do que a Quiro acha que é melhor. Então, são abordagens, digamos assim, elas são primas, elas são similares porque são manipulações articulares. Então, tem técnicas que são muito parecidas, né, mas eles dão nomes diferentes. Então, um exemplo, o thrust, né, o thrust ele é utilizado na osteopatia, mas não é utilizado na Quiro. Na Quiro são os ajustes, né, os ajustes articulares. Então, tem essas diferenças também, as diferenças que a Yara falou,
A osteopatia tem uma abordagem que eles chamam de crânio visceral, que aí entra num terreno meio complicado, porque isso é que leva a muitas críticas, né? Porque realmente eles não conseguem evidenciar esses resultados. Então é um fator complicador, e também é o tipo de formação, né? A osteopatia, por exemplo, na França, o osteopata é uma graduação, né, de 5 anos, não sei se só na França, mas na Europa. Nos Estados Unidos, a quiropraxia também é uma formação, né? De lá são formados, né, em quiropraxia. Aqui no Brasil, né, tem tanto o quiroprata quanto, né, está regulamentado pelo COFITO, que é uma especialidade da fisioterapia. Mas em termos de técnicas, elas são muito similares, embora o raciocínio e as abordagens, o tipo de manobras, né, são um pouquinho diferentes. Eu mesmo comecei assim, eu já fiz um curso de formação em osteopatia lá, né, no início da minha carreira, e eu mesmo tinha algum preconceito com aquilo. Depois que eu conheci, eu mudei completamente o meu modo de pensar. Eu adoro as duas técnicas, e como a gente pôde ver, né, tem evidências, né, da quiropraxia e da osteopatia também, né, em algumas condições. Não sei se eu consegui te responder. Não, perfeito, perfeito. Mas eu sempre vi essa ideia de, não falando mal, mas um certo ciúminho, né, e uma opinião pessoal das duas. Se vocês fizessem esse curso, vocês iriam deixar a cinésio de lado? De forma alguma. A cinesioterapia é o carro-chefe de toda terapia, não né? De todo tratamento. Todas essas técnicas, né, que tem na ortopedia, tem na neuro, tem todo, né? A gente não pode esquecer da cinésio, né, meus amores? A gente não pode esquecer que tudo bem, as manipulações, né, conseguem fazer os ajustes, né, Marilene? É ajuste, né, que fala? Os ajustes, mas eu não sei até que ponto esses ajustes conseguem tirar a causa, né? Aquilo que levou a esses desarranjos, né? E se esse reajuste ele conseguiria perdurar se eu não tirar o que levou, né? Então eu acho assim, como toda técnica, ela tem que ser casada com uma eletrotermo, com a cinésio geral, com trabalho gosto muito da funcional, né? Então eu fico muito assim receosa quando às vezes as pessoas fazem esses cursos, esses aprimoramentos, especializações e bitola, né, gente? Eu acho que não é bem por aí. A gente não pode esquecer das bases da nossa profissão, por mais que é uma técnica já, então, cientificamente comprovada, né, que tem, né, uma vasta literatura, mas a gente não esquecer nunca da nossa linda, maravilhosa cinesioterapia, cinesiologia, biomecânica, né, que é a base disso tudo aí. Enfim, parabéns, mocinhas, gentis, educadas, lindas, né? Tivemos aí 6 meses só de convivência e foi sempre um prazer, e agora culminando lendo esse belíssimo trabalho. Parabéns, meninas. Passa a bola aí para a Paty. Obrigada. Muito bom. Bom, obrigada, Ana. Meninas, antes de mais nada, parabéns pelo trabalho que vocês fizeram, a vocês três, a Mari pela orientação sensacional. Meninas, apresentação espetacular, uma apresentação super clara, na verdade, ainda mais quando a gente fala de revisão, sempre vem aquele negócio, nossa, uma apresentação de revisão é tão cansativa, né? Porque você vai falando de tantos estudos, e as metodologias, o resultado de todo mundo e tal, e foi, nossa, fluiu de uma forma, assim, muito, muito clara, muito tranquila, uma apresentação muito bonita. Esse semestre a gente tem visto apresentações muito bonitas, né, assim, um formato de slide muito limpo, muito objetivo. Então, assim, parabéns, falaram muito bem, né, a
a fala de vocês, a oratória de vocês foi muito objetiva e muito clara. Então, assim, parabéns mesmo pela apresentação, viu? Bom, é um prazer, foi um grande prazer ler e é um grande prazer estar aqui presenciando essa apresentação. E eu acho que, sei lá, eu posso dizer que eu dei sorte esse semestre, porque eu consegui aí participar da leitura de 2 trabalhos da Mari, com temas que eu me interesso muito, temas que eu gosto muito, que são aí terapias manuais, né? E o trabalho de vocês com esse tema, só de vocês falarem desse tema, no meu ponto de vista, já vale a pena o estudo. Por quê? A gente tem uma questão muito importante dentro da nossa profissão, que é a prática de técnicas e técnicas sem evidência científica, ou às vezes até tem evidência científica, mas é uma crítica que eu sempre faço. Acho que eu até devo ter falado isso no outro TCC que eu fui banca, porque eu acho que a gente precisa frisar isso, principalmente para quem está formando agora, que é a não reprodução aleatória de métodos e técnicas que as pessoas se qualificam por aí, sem buscar uma fonte de segurança, se tem evidência científica ou não. Não que você vai deixar de fazer, né, realizar ali uma técnica com o seu paciente se você não tem tantas evidências. Não é isso o ponto, mas sim, a gente precisa buscar sempre evidências. A nossa prática clínica, ela tem que ser pautada em evidência científica, né? E a nossa coleta diária ali dentro do nosso consultório, a coleta dos resultados com o nosso próprio paciente, aquilo é muito importante, né? Eu acho que a gente deveria ter na fisioterapia algo semelhante do que se tem, por exemplo, dentro dos serviços públicos, que é o registro de tudo que acontece, né? O registro de tudo que acontece, porque ali a gente fornece informação para estudos epidemiológicos, para que a gente possa aumentar um N das evidências científicas, e isso a gente não tem na fisioterapia, né? E isso é muito cru na fisioterapia. E por que eu estou falando isso? Ontem eu tive a oportunidade de participar de um grupo que eu estou fazendo parte agora, de um comitê de análise de mortalidade materno-infantil. E ontem eles apresentaram várias situações clínicas que entraram no estudo epidemiológico, isso no estado de São Paulo, justamente pelas informações que as maternidades forneceram para o sistema que eles têm lá. E aquilo me chamou muita atenção, porque eu falei, poxa vida, olha só, eles estão conseguindo fazer análises epidemiológicas, né, porque era um comitê de epidemiologia que estava junto até, e por quê? Porque a prática clínica do dia a dia é registrada ali num portal, num sistema, e aí quem faz a pesquisa, o pessoal consegue coletar aquilo, ver exatamente o resultado, isso é muito importante. Então, eu acho que falar de estudos sobre essas terapias, que não são fáceis fazer estudo com as terapias manuais, realmente, são muitas intervenientes, não é fácil. Então, ela já é importante. Na hora que vocês trazem esse tema, que, né, tantos fisioterapeutas hoje estão caindo nas graças das osteopatias, das quiros, isso não é novo não, viu, gente? Nós conhecemos isso há muito tempo, né? Como a Mari mesmo falou, ela teve formação no passado, eu também já fiz uma formação no passado, mas isso está novamente em evidência em muitos fisioterapeutas jovens, recém-formados, buscando essas técnicas. Então, mais do que nunca, que a gente precisa falar sobre essas metodologias da reabilitação, estudar, mostrar o que tem de evidência científica. Então, eu acho que já é um tema de vocês, assim, super inovador. Por quê? Porque a gente, assim, teve uma época que a gente não via muito estudo sobre isso dentro dos TCC, sobre essas terapias. Eram poucos, era um ou outro. E eu estou vendo que a coisa tem crescido muito. Em pesquisa sobre, né, eu falo dentro da graduação mesmo, as pessoas se interessando em querer estudar, fazer levantamento bibliográfico, o que a gente tem de evidência. Então, vocês trouxeram um tema, assim, extremamente relevante para a nossa atualidade, e muito importante para que a gente possa realmente respaldar ali em bases científicas a nossa prática clínica que a gente está reproduzindo, né, aí com os nossos pacientes. Então, meninas, super parabéns mesmo pelo tema, pela forma com que vocês abordaram. Uma coisa me chamou muita atenção em alguns estudos, que foi o N desses estudos.
né, alguns ali, né, nossa, um N muito interessante, que vale a pena reforçar. E aí, eu não sei se me passou percebido, mas aquele sumarizando de vocês, sabe aquele sumarizando? Vocês não colocaram aquela forma, né? Achei aquilo tão sensacional, tão fácil de olhar, tipo assim, vocês falando, aí a hora que, porque assim, são muitos dados, muita informação, claro, vocês estão discutindo estudos científicos, então é lógico que é muita informação. E aí você vai lendo todo aquele quadro dos resultados e tal, aí de repente vem aquele resumão, aquele compiladão, e eu falei, gente, olha que legal isso daqui. Eu não sei se vocês conseguiriam encaixar, mas uma sugestão seria colocar aquilo no estudo, que eu acho que aquilo ficou muito claro, é muito interessante. Para quem está lendo, às vezes você quer voltar, nossa, como é que é mesmo aquilo? Nossa, eu volto ali e já vejo aquele N, porque o N é uma coisa que chama atenção nossa, não tem jeito, né, gente? É o N que nos dá cada vez mais confiabilidade no estudo, né? A confiabilidade do estudo, ela, dentre algumas coisas, tem a questão do N, né? Olha quantos tiveram uma resposta semelhante que eu pude colocar no mesmo grupo ali de resultados. Então, eu achei que vale a pena colocar no estudo se vocês julgarem, né, que também que vale a pena, lógico. A metodologia de vocês, eu achei, assim, um sucesso. Por quê? Fazer revisão não é fácil, gente. As pessoas, às vezes, acham que é fácil, mas não é, não. Né? A única facilidade de uma revisão é porque você pode fazer isso dentro da tua casa. Diferente do estudo experimental, que você tem que sair, você tem, né, quando você vai fazer a aplicação de uma intervenção, tem todas aquelas dificuldades com o paciente falta, perde a amostra, muito bem. Mas fazer um trabalho de revisão, veja bem, com qualidade, né? Um trabalho de revisão que tenha qualidade, que tenha confiabilidade do que eu vou ler, não é fácil. Né? E acho que vocês sentiram isso. E vocês montaram uma metodologia, gente, olha, digno de poucos, assim. Metodologias para revisão são difíceis, às vezes, a gente encontrar com tanta riqueza de detalhes, né? Aqueles filtros todos, eu até fiz anotações aqui na metodologia de vocês, nossa, foi muito rico. E a base de dados de exploração de vocês, meu Deus, base de dados, assim, que não, a gente não vê com tanta facilidade nos trabalhos, principalmente trabalhos acadêmicos, não desmerecendo de forma alguma, pelo amor de Deus, mas é que o trabalho acadêmico, ele não tem muito tempo, porque vocês estão no estágio, e tem que formar, e tem que entregar, e tem prazo e tal, então a coisa aperta um pouquinho, né, pra gente. Diferente de quando você não está na graduação, que você tem uma programação diferente para fazer muitas buscas, conhecer bases de dados diferentes e tal, e a Pedro aparece aqui de novo, né, que falei no outro TCC o quanto é difícil trabalhar com essa base de dados, porque você tem que realmente ter um tempo para passar todos os filtros, enfim, selecionar o material que você vai usar. Então, olha, vocês estão assim, muito parabéns pela metodologia e a forma com que vocês descreveram a aplicação da metodologia. Fiquei encantada com a riqueza da metodologia de vocês, gente. Então, preciso muito parabenizar essa questão da metodologia. Eu tenho outra sugestão, que a Ana falou do quadro de vocês de resultados, de vocês incluírem a metodologia. Eu também teria essa sugestão, principalmente em função do N, porque em alguns vocês colocaram o N né, ali do estudo, mas o N não está em todas as descrições ali de resultado e conclusão. E eu acho que vale a pena mostrar N. Isso traz confiabilidade para os estudos selecionados por vocês. E eu acho que vale a pena também, já que nós estamos falando do N, já conheço a metodologia toda, como a Ana havia dito anteriormente, e eu particularmente gosto muito de ver um quadro de resultados de uma revisão, com ali, né, ano de publicação, o autor e tal, e a metodologia, que aí eu consigo ler o resultado e já fazer ali uma conexão com a metodologia,
a confiança metodológica que eu tenho ao ler o resultado. Então, é só uma sugestão. Aí vocês vão analisar, né, o que vocês acham. Sabe uma coisa que a Ana, mas isso me ocorreu agora, quando a Ana Adele perguntou sobre a questão da osteopatia, né, a diferença, e me ocorreu o seguinte: eu acho que muita gente tem essa mesma dúvida, né? Muita gente confunde isso. Não quem trabalha com método, obviamente, quem trabalha com método sabe muito bem quem é o seu método e tal. E aí eu não sei se vale a pena vocês fazer um breve comentário, não sei, fiquei pensando porque muita gente não conhece, e eu achei tão importante vocês diferenciarem aqui, porque talvez muitos que estejam aqui também não sabiam qual era a diferença, né? Então eu achei que foi uma resposta muito, muito esclarecedora de vocês, né? A Mari complementando sobre essas diferenças, viu, gente? Para quem tá ouvindo, é importante que a gente conheça, né, as diferenças, para não passar informações às vezes equivocadas, até quando pacientes perguntam, né? Então é importante que a gente saiba essas diferenças mesmo. Deixa eu ver o que mais que eu tinha colocado de observação. Eu acho que foi isso, gente. Vocês também, muito claro aquele fluxograma que vocês colocaram para mostrar ali as primeiras informações dos resultados. Eu gosto muito de resultados naquele formato, isso me agrada bastante. Bom, eu só fiz elogios, né? Sim, porque o trabalho está muito bom mesmo. Então, gente, eu não tenho mais nem sugestões, não. As minhas sugestões seriam com relação à metodologia, o N, que vale a pena, e aquele item sumarizando que vocês colocaram, que eu achei que, nossa, colocar aquilo no trabalho, no manuscrito ali de vocês, vai ficar, eu acho que vai fechar mesmo a clareza do que vocês fizeram, do que vocês escreveram. Meninas, olha, parabéns pelo trabalho que vocês, né, desenvolveram. Um trabalho riquíssimo, riquíssimo, e um trabalho assim de muita importância para a prática clínica da fisioterapia. Os fisioterapeutas precisam buscar cada vez mais se pautar nas evidências científicas, porque a gente cai às vezes no modismo de reproduzir. Alguém inventou uma técnica, vou fazer aquele curso, aquilo é sensacional. Aí todo mundo começa a reproduzir. Não que aquilo não tenha resultado, não é isso não, né? Mas eu preciso me certificar do que realmente eu estou fazendo, né? E não cair no modismo. O modismo, ele é muito perigoso, muito perigoso. Então, só queria perguntar, eu tinha colocado até no final, nos estudos que vocês selecionaram, eles traziam muitas informações sobre quando eles combinavam técnica, trabalhavam com exercícios, eles traziam detalhes do protocolo utilizado, de exercícios, dessa cinesioterapia, muitos... Paty, por serem revisões sistemáticas, né, e serem vários estudos diferentes que eles compilaram, né? Alguns trouxeram, mas não eram todos, não. Entendi, entendi. Mas por que eu falo isso? Porque nós temos sempre que lembrar que nenhuma técnica trata tudo sozinha, né? Ela falou muito bem disso, e é importantíssimo a gente sempre lembrar. E eu reforço isso por causa dos modismos, às vezes, que a gente vê por aí. E você sabe que eu tenho uma disfunção de cervical com muita frequência, eu acabo me submetendo a terapias desse tipo, né? E o meu fisioterapeuta, né, conhecido, aí, ele teve uma situação que eu estava com uma subluxação, e ele foi fazer um ajuste na minha cervical, e eu estava com muita dor. Foi até um fim de semana que eu estava numa crise terrível, e aí ele me atendeu, e aí ele comentou comigo até algo assim: Paty, se você conseguir já vir com alguma intervenção muscular prévia, já vai me auxiliar, né? Então, em casa, né, como eu também tenho um fisioterapeuta aqui em casa, ele entrou com algumas condutas de tecidos moles, musculares, e aí eu fui para esse atendimento com o meu fisioterapeuta. E isso me marca muito, porque a gente não pode esquecer que o ser humano é formado por um complexo biomecânico e que eu não tenho uma estrutura, eu tenho muitas estruturas. E é importante eu sempre ter um leque
dentro da minha linha de trabalho, de recursos, para realmente levar o necessário para o meu paciente atingir a minha meta, né? E o ajuste, né, dentro aí dessas técnicas, ele muitas vezes deve ser também acompanhado em algum momento, antes, após, aí o fisioterapeuta vai avaliar e vai decidir o que precisa ser feito e quando introduzir cada uma dessas metodologias, esses recursos. Mas o movimento, a cinesioterapia, ela deve estar presente sempre, né? Sempre na nossa prática clínica. Bom, eu sou suspeita porque eu gosto muito dessas metodologias de tratamento, das terapias manuais, me submeto a isso sempre, né? E porque eu sinto o efeito benéfico para as minhas disfunções na minha cervical. Então, mais do que nunca, eu acho que a gente precisa cada vez mais estudar essas metodologias para poder trabalhar realmente com segurança. Parabéns, meninas, parabéns, Mari, mais um trabalho sensacional. Obrigada, meninas. Muito obrigada, né, as palavras aí da professora Patrícia, professora Nadele. Gostaria de rapidamente fazer algumas considerações. Eu só queria saber, tem outra logo a seguir, gente? Deixa eu só... Acho que não, né? Essa é a última? Só para a questão do tempo? É a última, né? Mas eu acho que é a última. Eu acho que nós somos as últimas. Tá bom. Uhum. Então, eu quero só fazer algumas considerações aí, depois eu passo para as meninas. Anotei todas as sugestões de vocês aqui, para a gente poder fazer as alterações, né, meninas? E aí eu queria fazer alguns comentários. Primeiro, eu queria, em relação à pergunta da Nadele sobre a cinesioterapia, né, Nadele, eu quero só te dar uma informação, porque como você, não que você não saiba, mas porque você não é da área, só para você ter uma ideia, no dia 28 de setembro de 2021, olha só, eu dando até a data, saiu uma revisão sistemática atualizada da Cochrane, com 249 estudos, que totalizou 24.486 pacientes. Essa revisão tinha o intuito de avaliar a efetividade do exercício na lombalgia crônica, né, que é o problema de coluna mais comum. Então, 28 de setembro de 2021, 249 ensaios clínicos randomizados, 24.486 pacientes. O que eles concluíram? Que, claro, né, o exercício físico, o exercício terapêutico é indicado, né, para o tratamento da lombalgia crônica, deve ser realizado e parece ainda não ser melhor do que a terapia manual. E aí, quais são as recomendações atuais, né, por exemplo, a lombalgia? Primeira coisa, em relação à fisioterapia, porque tem, até eu discuto com os meninos um estudo também recente de algumas recomendações, mas uma dessas recomendações, exercício. Não pode faltar exercício na condução, no manejo da lombalgia crônica. E a terapia manual, usar de forma complementar, a palavra que você não gosta. Usar de forma complementar, mas não isolada, mas de forma complementar. E aí tem outras orientações em relação à educação e tudo mais. E aí o que os autores dessa revisão concluem? Que é muito improvável que outros estudos em relação ao exercício mudem esses desfechos. Né? Então, e o que, assim, já é sabido, pronto, exercício, tem que ter exercício para lombalgia crônica. O que não se sabe ainda, que agora eles vão continuar fazendo esses subgrupos aí, qual o melhor tipo de exercício? Isso ainda não se sabe, né? E será que existe? Sabe que tem que ter exercício, tem que ter mobilidade, alongamento, fortalecimento, tem que ter exercício. Agora, o qual... Né? Aí pode ser que nem tenha diferença, porque pode ser de acordo com a preferência do paciente, da pessoa e com aquilo que ela consiga realizar e que seja prazeroso para ela. Então, as recomendações atuais são essas. E isso vale
também para cervicalgia, para lombalgia, para dorsalgia, com algumas particularidades aí. Mas, assim, só te respondendo, então, as meninas que acabaram o estágio, né, meninas, de DTM, de disfunção da coluna e tudo mais, nossa, a gente bate muito nisso, né? Primeira coisa, exercício, depois terapia manual, depois, caso necessário, né, um recurso eletro, laser, algo assim. Mas só para te responder. Então isso aí já está bem claro. E aí, nesse grupo de exercícios aqui, Paty, que envolve esses 24 mil pacientes, inclusive está o Pilates, né, que já mostra aí os seus efeitos, né, benéficos, tá? Então, a sua pergunta foi muito oportuna e fiquei feliz delas prontamente responderem, né, meninas? Outra coisa que eu queria comentar é que, assim, gente, para quem, né, não está habituado, tem aí os alunos que estão assistindo e tudo, a gente precisa lembrar que revisão sistemática, né, com meta-análise, é o principal, é o estudo com maior nível de evidência. Né? Acima de revisão sistemática tem o quê? As guidelines, as diretrizes, né? As políticas públicas. Então, é um estudo secundário que reúne ensaios clínicos. Então, para fazer uma revisão sistemática, você já tem uma seleção de ensaios clínicos. Então, você tem ali uma avaliação metodológica, né, que já filtrou os melhores ensaios clínicos disponíveis. Então, já teve um filtro, né? Quando entra na revisão sistemática, passa por uma nova análise, quando é possível, tem uma meta-análise, né, que já adiciona mais confiabilidade. Nessas revisões sistemáticas delas, algumas com meta-análise, né, ainda, né, como está surgindo muitas revisões sistemáticas ruins, acho que isso vale a pena falar, né, então virou... as pessoas começam a ver os títulos, começam a achar bacana e começam a querer fazer, né? Mas, assim, tem muitas revisões sistemáticas ruins, né? Então, revisão sistemática boa é nível 1 de evidência, ruim não serve, né? Então, ainda as meninas fizeram uma avaliação pelas diretrizes de produção de revisão sistemática, que é o PRISMA, né, que são as diretrizes para condução, então fizeram um filtro ainda. Então, assim, o meu orgulho com essas meninas, ele transborda, porque elas fizeram um trabalho monstro, né? Quem sabe o que é revisão sistemática, sabe o que é monstro. Então, eu vendo elas falarem assim, com tanta propriedade, sabe? Com conhecimento, usar os termos. Eu sou louca por prática baseada em evidência, então, ver usar os termos e tal, para mim, me enche o coração de alegria. Então, esse trabalho delas realmente ficou encantador. E foi mérito delas, elas que fizeram com as orientações, elas que foram atrás, elas traduziram, elas extraíram os dados. E até, Paty, você comentou se as revisões sistemáticas contêm outros dados, né? Então, assim, as revisões sistemáticas, elas têm os dados que são provenientes dos ensaios clínicos, né? Então, muitas vezes as revisões, elas são inconclusivas ou elas não mostram as evidências porque os ensaios clínicos não trazem as informações, né? Então, isso é um fator que compromete. Na reabilitação, isso é muito importante porque é o que a gente já comentou, então, combinações de técnicas. Então, um ensaio clínico comparou com placebo, o outro com controle, o outro com uma nova técnica, então fica realmente difícil de reunir os dados. Mas muitas dessas que elas utilizaram tinham sim dados homogêneos, tem gráfico de meta-análise, tem ali uma quantidade bem grande de informações. Então eu só tenho que agradecer vocês por ter lido o trabalho e agradecer imensamente a Milena e a Yara, né, a Milena com essa doçura dela, que eu acho tão bonitinha, né, sempre aceitando, né, os pedidos e tal, né, então só tenho que agradecer a Yara pelo profissionalismo, né, pela competência em desenvolver esse trabalho. Para mim, assim, foi uma satisfação enorme e eu estou muito feliz com o resultado. E como a Nadeli disse, eu espero que a gente continue e consiga, de fato, divulgar isso, para isso não ficar engavetado, porque isso acaba levando uma frustração para a gente, né, que fez,
Então, que Deus nos ajude aí, que a gente consiga, né, mostrar isso aí para mais pessoas. Então, meninas, muito obrigada do fundo do coração, parabéns pelo profissionalismo de vocês, parabéns pela dedicação, vocês foram muito guerreiras, vocês foram fantásticas. Eu acho que transcendeu aqui um trabalho de graduação, sinceramente, com anos e anos e anos aí, né, de trabalho, né, Pátia, Anadelli, eu acho que transcendeu, sim, trabalhos a maioria dos trabalhos de graduação. Então, vocês estão de parabéns. Passo a palavra para vocês para a gente finalizar e depois a gente vai sair para fazer a ata. Ai, que felicidade, né, ter vocês aqui, poder apresentar esse trabalho. A gente também ficou muito orgulhosas. Ficamos muito orgulhosas, né, de poder apresentar para vocês e saber que, igual a Anadelli tinha perguntado, né, por que vocês querem divulgar só para brasileiros? Porque, de fato, assim, a gente, a princípio, queria pesquisar, né, até no estudo, a princípio, tá lá, em português e inglês, e depois a gente viu que, no fundo, todas eram em inglês. Então, por isso que a gente falou, nossa, tá faltando no Brasil essas informações, porque a nossa população, infelizmente, não fala, né, inglês. Então, a gente achou bem relevante nesse aspecto, assim. E acho que todas as considerações que vocês fizeram, da gente incluir o EN, os estudos na tabela para deixar mais simples mesmo, né, de todo mundo já bater o olho, ver ali o que tem, e trazer também esse sumário que a gente fez no final, que foi uma ideia da Mari, que foi maravilhosa. Até ia dizer para a Mari não ser humilde, assim, de falar que não é tudo nosso, porque ela nos guiou, assim, com maestria. Então, muito obrigada pelo carinho de vocês, e eu passo a palavra para a Milena. Eu gostaria de complementar o que a Yara falou. Esse último gráfico aí que a Marilene pediu para a gente introduzir foi totalmente mérito dela em nos ajudar, em nos instruir desde o começo. Então, assim, nós somos muito gratas por ter tido a Anadelli e a Patrícia como banca, né? São pessoas tão profissionais, tão assim, transcendentes, como mesmo a palavra que a Marilene usou. E, assim, eu gostaria não de agradecer só a banca, mas a Marilene, que nos orientou com tanto carinho, com tanta maestria, né? Eu acredito que desde segunda-feira, né, Yara, a gente conseguiu amadurecer tanto, né? De acordo com as mudanças que a Marilene ia falando, vamos mudar isso, aí mudava aquilo. Então, a gente acabou amadurecendo muito nessa menos de uma semana. Foi um crescimento assim, muito importante mesmo para nós. E eu gostaria de agradecer a parceria da Yara nossa, a gente teve tanto trabalho aí, né, em traduzir esses artigos, em estar fazendo essa robustez, né, de estudo. O sentimento realmente é de gratidão de ter entregue um trabalho do qual foi tão elogiado, tanto pela banca, tanto pelo orientador. Então, assim, bate um orgulho muito grande, assim, do trabalho que a gente fez com tanto carinho. Então, a gente agradece, assim, de coração mesmo a todos vocês que nos ouviram, que estiveram acompanhando a gente. Muito bem, meninas. Então, agora nós vamos dar uma saidinha, tá? Quer dizer, eu não vou sair, não, vou só colocar aqui no mudo e a câmera, né, meninas? E a gente vai lá no grupo decidir a vida de vocês. Só um minutinho, a gente já volta, tá? Até já. Até já. Aí depois vocês podem... Ai, meu som tá... Voltamos, as meninas acho que estão voltando. Voltamos. Então, vou fazer a leitura da ata, tá, meninas? Aí depois vocês podem fazer o print da fotinha, esperar a Paty voltar. Paty, você já voltou? Já. Tô aqui, já. Já tá aqui. Tô aqui. E vou fazer a leitura da ata, tá bom? Ata de defesa de trabalho de conclusão de curso. No dia 9 de junho de 2022, das 15 às 16 horas, realizou-se nesta universidade, por meio da plataforma Microsoft Teams, a defesa de trabalho de conclusão de curso apresentado pelas alunas Milena Alice Silva dos Santos e Yara Donhoff.
intitulado A Fisioterapia Quiroprática no âmbito da prática baseada em evidências, uma síntese de revisões sistemáticas. A banca examinadora foi composta pela professora Patrícia Angélica de Oliveira Pezan e pela professora Nadélia Aparecida Silva e pela professora Marilene Mendes dos Santos. A presidente da banca, a professora Marilene, depois de declarada aberta a sessão, deu a palavra às alunas que apresentaram o trabalho, passando em seguida a palavra à banca examinadora, a qual arguiu as candidatas. Terminada a arguição, que se desenvolveu nos termos regimentais, a banca, em sessão secreta, avaliou o trabalho, tendo-se obtido o seguinte resultado: estão aprovadas. Parabéns, meninas, e muito sucesso para vocês. Muito bom, parabéns. Obrigada. Ai, que alegria. Ai, que felicidade. Aí a nota, depois a professora Délcia lança para vocês. Tá bom. Ai, que olha. Parabéns, Obrigada, meninas. pessoal. Parabéns. Professoras. Paty, abre a sua câmera que as meninas gostam de fazer uma Ah, tá. foto. Ué, eu tô, ué.